Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é PH Miranda. Se você ainda não me conhece, eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no canal do YouTube, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir, obviamente, para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, ajuda demais o meu trabalho, beleza? E de me seguir nas redes sociais também, @canaldoph.oficial, lá no TikTok e no Instagram também. E agora eu também tenho o X, tá? O Twitter, se você quiser me acompanhar lá, beleza? Eu faço alguns comentários um pouquinho mais rápido, beleza? @phmirandap, beleza? Então me segue lá também, que é muito importante pra mim, ok? Como eu falei, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, beleza? Que é pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, que eu vou postando vídeo praticamente todos os dias aí pra vocês, beleza? E também deixa o like aí no vídeo, que é muito importante, tá? Não custa nada pra você, então me ajuda muito, tá bom? Bom, hoje a gente tem alguns assuntos aí pra conversar um pouquinho. Eu separei 3, tá? A gente teve bastante assunto nessa data FIFA, né? Tá sendo uma data FIFA até um pouco mais movimentada do que eu imaginei, tá? Eu imaginei que não seria tão movimentada assim e acabou sendo bastante movimentada. Então, eu vou falar de 3 assuntos principais. Primeira coisa que eu queria falar era sobre o Bruno Henrique. Ontem a gente teve o anúncio, né, de que teve a investigação, né, do Bruno Henrique, o julgamento, perdão, dele foi no dia de ontem, na quinta-feira, dia 13 de novembro, beleza? E teve a conclusão de que ele foi absolvido do processo, né, que ele foi investigado numa possível esquema de apostas, enfim, do Bruno Henrique. E, cara, muita gente tem comparado o caso dele, tá? Só para constar, né, ele não foi totalmente absolvido, ele foi absolvido de uma perda de jogos, tá? Ele vai pagar uma multa de 100 mil reais, tá? Mas aí é uma outra causa, a gente vai explicar. Mas, basicamente, muita gente tem falado, né, na mídia no geral, não só na mídia, né, mas muitas pessoas, né, têm achado isso uma injustiça. E antes de qualquer coisa, eu também acho uma injustiça, tá? Eu também acho muita injustiça no meio do futebol. Mas, dos devidos processos legais, isso é correto, ok? Isso não necessariamente é correto, tá? Não é justo, porém é legal fazer isso. Legal estar legalizado, né? Fazer o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? O que foi decidido a fazer com o Bruno Henrique. Então, não teve nenhuma brecha que acharam, não sei o que. Não, foi a medida máxima de que uma coisa dessa poderia sofrer, né? Um processo desse poderia sofrer, né? No direito penal. E aí, beleza. O que eu queria falar? Muita gente tem comparado essa situação do Bruno Henrique com outros jogadores envolvidos em outros esquemas de apostas que são completamente diferentes, ok? Por que eu acho que é completamente diferente? Eu acho não, né? Eu sei. Por quê? Por exemplo, Nino Paraíba, Eduardo Bauerman, teve alguns outros exemplos de alguns jogadores que foram investigados naquela investigação da penalidade máxima. Lembra? Que teve o esquema de uma organização criminosa. Então, essa é a grande diferença. Por quê? Esses jogadores que foram investigados pelo caso da penalidade máxima, eles foram julgados por conta, né, que eles receberam um dinheiro, né, como eu posso dizer, tipo um suborno, digamos assim, de uma organização criminosa, de uma organização fora, exterior ao futebol, tá, ao meio do futebol, né, que organizou um meio, né, de criminosos, obviamente, para pagarem os jogadores para eles tomarem um cartão, fazer um pênalti, enfim. Essa é a grande diferença. O Bruno Henrique, ele deu uma informação privilegiada para uma pessoa que foi lá e fez uma aposta, né? Ok. Isso é óbvio que também é muito errado, tá? Ninguém tá falando que isso é certo, que isso é errado. Os dois estão muito errados, igualmente. Porém, a grande diferença é que um jogador estava envolvido com organizações criminosas e por isso a pena é maior, obviamente, e o outro era como eu posso dizer, como se fosse um processo familiar, digamos assim, porque foi o processo em si, né, do que aconteceu com ele, o envolvimento dele foi com a própria família, enfim. E aí é uma coisa mais ele foi julgado muito mais pela informação privilegiada que ele deu do que pelo cartão que ele tomou, se é que vocês me entendem. Então, essa é a grande diferença, tá? Só pra exemplificar aqui pra vocês. E cara, por que eu acho que é injusto? Tá? Muita gente acha injusto, porque é Flamengo, não sei o que. Não vou entrar nesse mérito, tá?
Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Botafogo e tal, mas eu sempre sou muito imparcial nas minhas análises. Então, não gosto de trazer esse lado é porque eles estão indo, estão fazendo isso porque é o Flamengo, não sei o quê. Não, vamos fazer uma análise séria, tá? É o seguinte, eu acho que é injusto porque ele é um jogador de futebol. Infelizmente, o STJD, que é quem estava investigando o processo do Bruno Henrique, é uma organização que é do esporte no geral, de todos os esportes. Então envolve futebol, envolve vôlei, envolve basquete, envolve natação, qualquer esporte, ciclismo, sei lá, qualquer esporte no Brasil é o STJD. Então, uma multa de 100 mil, você pode pensar, pô, isso aí não é nada, isso aí é balela pro Bruno Henrique, isso aí deve ser o quê? Menos de 10% do salário dele. E eu concordo, tá? Por isso que eu acho muito injusto. Por quê? Você tá dando uma multa pra ele de uma coisa que é muito séria, de um valor que é uma merreca pro cara, comparado ao salário dele, né? Do Bruno Henrique. Enfim, e aí, só que, infelizmente, pelo STJD ser uma organização que compete a todos os esportes do Brasil, é até justo esse tipo de conclusão, esse tipo de pena, tá? Porque essa pena de 100 mil reais foi a pena máxima que o Bruno Henrique poderia ter sofrido, né, digamos assim. E por que as pessoas falam que é muito injusto? Justamente por causa do salário dele, tá? Mas é justo pensando na lei, né? Se você pegar lá todo o direito penal escrito, né? Enfim, a lei que foi exercida para que ele sofresse essa pena, né? É justa porque envolve todos os esportes. Então, 100 mil reais para um jogador de futebol do tamanho do Bruno Henrique não é nada. Mas 100 mil reais para o melhor atleta do Brasil, de ciclismo, é muito dinheiro, muito, exorbitante. É um exemplo, tá? Óbvio. O valor desse para um jogador de vôlei é exorbitante, o jogador desse para um jogador de basquete no Brasil é exorbitante. Entre outros esportes, na maioria deles. Agora, para um jogador de futebol, a gente sabe que o valor, assim, a média dos clubes da Série A, até da Série B, vamos botar incluso, são médias salariais absurdas comparadas aos outros, né, os outros esportes, né? E, enfim, um jogador é julgado da mesma forma, é julgado muito mais com a lei do que com a realidade, né? Mas isso eu acho que é uma questão do Brasil inteiro, né? O brasileiro em si, ele é julgado pela lei, não pela realidade dele, mas enfim. E acaba culminando em tipos, vamos botar assim, desigualdades, né? Nesse sentido de penas, digamos assim, né? Porque uma coisa que é muito para um é pouquíssimo para outro, né? Que é o que a gente está vendo com o Bruno Henrique. Então, na minha opinião, eu acho que você deveria tirar a parte. O STJD deveria ser refeito. Eu acho que poderia ser manter o STJD, mas como o futebol no Brasil é um esporte que você tem uma mídia muito maior, não tem nem comparação com dos outros esportes. Além de você ter, pelo menos ali, fazer o recorte da Série A e B do Brasileirão, você tem salários muito maiores do que a média inteira dos outros esportes. Então, eu acho que você deveria criar um tribunal, digamos assim, apenas para o futebol brasileiro, na minha opinião, tá? E aí você ter leis, né, que consigam, enfim, gerir tudo de maneira correta e justa para tais jogadores, né, que ganham salários gigantescos, enfim. E aí, um outro ponto também é que o STJD foi criado em 2003 e as leis foram criadas, né, as premissas, né, do STJD são da época de 2003. Então, por exemplo, esquemas de apostas não existiam em 2003. Tipo, existia, obviamente, mas não com tanta frequência como a gente vê hoje, né? Hoje, praticamente, dos 20 times da Série A, vamos botar aí, eu não sei o número exato, mas vamos botar aí pelo menos 15 tem um patrocínio master de bet. Então, as bets no Brasil, né, se expandiram muito, e todo mundo sabe. Então, você igualar as leis de 2003, estamos falando de 22 anos atrás, atualmente,
é um erro crasso para mim, tá? Um erro crasso. Eu acho que o direito penal brasileiro deveria mudar isso, né? Não só criar um tribunal novo só para o futebol, na minha opinião, como também você criar novas leis que possam ser condizentes com a realidade atual de bets, enfim, de esquemas de apostas. Então, eu acho que o Sim poderia criar um novo órgão, tá? Que fizesse que julgasse melhor comparado à realidade do futebol brasileiro. Tá bom? Enfim, vou encerrar aqui o assunto do Bruno Henrique. Ele foi absolvido e ele está livre para jogar todos os jogos da temporada, beleza? E só para, na verdade, antes de encerrar, né, eu queria comentar, né, que ele recebeu a pena máxima pela informação privilegiada, que é a multa, tá? Ele recebeu a multa de 100 mil reais e não os jogos. Aí o pessoal perguntou por que ele não vai ficar em nenhum jogo, não sei o quê. Porque ele foi julgado por uma coisa que ele deveria pagar uma multa. Então, desde quando ele foi julgado para cumprir alguns jogos de suspensão, ele além disso também levaria uma multa, né? Ele também levaria uma multa no valor acho que de 60 mil, não sei o quê. E aí, porque é a informação privilegiada e o outro é envolvimento em esquema de apostas. Então, são duas coisas diferentes que ele foi julgado, tá? Então ele foi julgado ele foi absolvido pelo envolvimento de esquema de apostas e foi julgado pela informação privilegiada. Essa é a diferença, entendeu? Por isso que ele não sofreu nenhuma partida não vai precisar cumprir nenhum jogo de suspensão. Beleza? Mas enfim, assunto Bruno Henrique encerrado. Vou até mudar o cor do fundo, que tava de vermelho para falar do Flamengo. Ó, azul. Vou falar de dois jogadores que estão aí na mira do mercado europeu, tá? Esses dois jogadores, um deles já está sendo muito falado aí na mídia, que é o Endrick. Tá? O Endrick está na mira aí do Lyon, provavelmente já está praticamente certo, né? A ida dele para o Lyon, e eu queria comentar um pouquinho sobre o que eu acho, a minha opinião sobre a saída dele ao Lyon. Beleza? E outro jogador também, que eu vou comentar um pouco, é do Rodrigo. Tá? O Rodrigo, dois jogadores do Real Madrid, que estão provavelmente de saída no ano que vem. Tá? Então a gente vai comentar um pouquinho. Primeiro eu vou falar do Endrick. Cara, o Endrick, eu acho que a escolha dele de ir para o Lyon, não necessariamente o Lyon, mas de sair do Real Madrid para um time de menor expressão, eu acho que é uma escolha acertadíssima do Endrick. Principalmente visando estar na Copa do Mundo de 2026. E aí você pode falar, porque ele estando no banco do Real Madrid vale mais a pena do que estar jogando titular num Lyon da vida, num Mônaco da vida, sei lá. Eu discordo, tá? Eu discordo veementemente. Por quê? Eu acho que ele, tendo mais oportunidades de mostrar o seu futebol, claramente ele vai conseguir, ainda mais numa liga mais fraca, que é a liga francesa, eu acho que ele vai conseguir demonstrar mais, ter mais capacidade de desempenho para conseguir estar na Copa de 2026. Então essa é a minha visão. Eu acho que foi uma escolha muito certa do Endrick. Tá? Eu acho que ele foi pro Lyon. Eu acho que ele nem pro Lyon ele poderia ter ido. Tá? Eu acho que ele teria vaga em um time de menor expressão da Inglaterra, por exemplo, jogar uma Premier League. Eu acho que sim. Né? Você pegar times como o West Ham, o Wolverhampton não, porque né, o Wolverhampton tá estragado lá na Inglaterra, acho que não seria uma boa. Mas um Crystal Palace, sabe, um time assim, um Brighton, enfim, um time de meio de tabela de Premier League, eu acho que caberia muito bem pro Endrick, eu acho que até seria a melhor opção. Porém, no cenário em que a opção que surgiu foi o Lyon, e foi a oportunidade que ele teve que agarrar. Então, eu acho que foi uma escolha acertadíssima, tá? Uma liga que ele pode crescer e muito na sua carreira. O Real Madrid, ele não estava tendo espaço nem nos jogos que já estavam ganhos do Real Madrid. Eu não vou lembrar exatamente qual a partida, mas teve uma partida do Real Madrid que o Real Madrid já estava ganhando assim, com sobras. E no finalzinho do jogo, o Xabi Alonso decide colocar o Gonçalo Garcia ao invés dele. Né? Então, ele está antes ainda na fila, né? Talvez em último colocado na fila de jogadores que entram nos jogos, enfim, até quando o jogo já está ganho, ele não tem oportunidade. Então, cara, eu acho que a escolha acertadíssima do Endrick, tá? Não só do Endrick, né? Todo o staff tá com ele, né? Óbvio. Eu acho que foi muito coerente para o momento da carreira dele. Eu acho que ele tem muito a evoluir e muito a crescer na saída dele ao Lyon, beleza? Eu gostei bastante. E, cara, falando do Rodrigo também, é outra transferência que eu acho que eu acredito que seja muito edificante para o jogador, tá? Eu gostei muito dessas duas transferências, tá?
pensando, visando também Copa do Mundo, mas também visando o crescimento da carreira do Rodrigo. Por quê? O Rodrigo, como eu já tinha feito um vídeo aí lá no TikTok e no Instagram, se você não viu, me segue lá, @canaldoph.oficial, beleza? Eu comentei que o Rodrigo poderia estar indo para o Chelsea na Premier League. Não só o Chelsea, mas para algum time da Premier League, que é a preferência dele. Por quê? Ele tinha comentado, ele tinha demonstrado um interesse em sair do time do Real Madrid, justamente pela falta de oportunidade que ele estava tendo no time. E quando recebia alguma oportunidade, não estava ajudando em nada no time do Real Madrid. Se eu não me engano, já tem mais de 250 dias que ele não faz um gol pelo Real Madrid, para você ter uma noção. Então, ele não está entregando rendimento nenhum, não está entregando desempenho nenhum para esse time do Real Madrid e, obviamente, não está tendo tantas oportunidades por conta disso. Então, talvez uma mudança de áreas, um lugar, um ambiente em que ele seja o protagonista, que seria o caso do Chelsea, na minha opinião. Eu acho que ele indo para o Chelsea eu gosto muito, porque eu acho que se ele fosse para qualquer outro do Big Six, vou botar assim, isso tirando o United, tá? Porque vou botar o Big Six atual, né? Que aí tira o United e bota lá o Newcastle da vida. Eu acho que os dois times que ele poderia ir é o Newcastle, o próprio Newcastle, e o Chelsea, visando ser um protagonista. Porque eu acho que ele não seria protagonista no Arsenal, não seria protagonista, isso é achismo, tá? Não que ele não vai ser, pelo amor de Deus. Eu acho que ele não seria protagonista no Arsenal, no Manchester City, obviamente, no Tottenham, tá? Se bem que no Tottenham acho que ele teria vaga, sim, mas enfim, isso aí já é outra discussão. Mas enfim, no Liverpool também, acho que não teria um protagonismo central em cima dele, né? Que eu acho que ele vai ter no Chelsea. Eu acho que ele provavelmente deve ter esse protagonismo no Chelsea, tá? Eu acho que é uma escolha muito boa do Rodrigo, visando justamente esse protagonismo. Que, cara, até em temporadas, eu comentei isso no meu Twitter também, né? Até em temporadas que ele ajudou muito o Real Madrid, a melhor temporada dele talvez foi 21-22, né? Que o Real Madrid ganha aquele título em cima do Liverpool na final, né? E que nas fases de eliminatórias teve vários jogos, né? Em que vários não, acho que não me engano, foram 2 jogos, né? O Chelsea e o Manchester City. Acho que eu posso estar enganado, mas acho que foram esses 2. Em que o Rodrigo foi decisivo diretamente no resultado desses jogos, né? Ele entrou e fez os gols, enfim. Então, até quando ele surgiu como decisivo no Real Madrid, quando ele não conseguiu agarrar essa oportunidade, eu acho que nem agarrar, mas eu acho que ele não conseguiu ter a oportunidade que ele merecia naquela época. E aí, quando ele realmente teve alguma oportunidade, ele não consegue render mais nesse time do Real Madrid. Na minha visão, eu acho que é uma decisão extremamente acertada do Rodrigo nessa possível ida à Premier League, tá? Especificamente para o Chelsea. Mas é o Chelsea que demonstrou interesse, tá? Ele quer sair já em janeiro, no meio da temporada europeia. E o Chelsea foi um dos clubes que demonstrou interesse. Pode ser que outro clube demonstre interesse? Pode. Mas na minha visão, eu acho que o Chelsea talvez seja uma grande opção para ele, tá? Principalmente pelos campeonatos que disputa, né? Pelo time competitivo e pela capacidade de ser protagonista. Porque, por exemplo, eu citei o Tottenham. Por que eu acho que o Tottenham não seria uma boa escolha para ele? Porque, cara, o Tottenham é um time de muita oscilação e que não tem um elenco tão forte visando, por exemplo, ser campeão de Premier League, ser campeão de Champions ou algum campeonato assim. Então, eu acho que o Chelsea ele tem bastante capacidade de, por exemplo, ser campeão de uma Champions League. E o Rodrigo pode ser o protagonista desse time ao lado do Cole Palmer, por exemplo. Enfim, óbvio que o Cole Palmer tem um protagonismo hoje por causa, né, da identificação que ele tem e também pelo tudo que ele está jogando, obviamente. Mas eu acho que se ele combinasse o Cole Palmer com o Rodrigo, talvez o Rodrigo se sobressaísse, tá? Eu acho que seria muito crescente para a carreira dele, né? Eu acho que realmente seria uma decisão muito acertada. Mas enfim, paramos de falar disso? Vamos falar vou até mudar o fundo agora, para falar de Santos. Na verdade, nem de Santos, vou falar de Neymar. Ontem, ele fez uma postagem no Instagram, um comentário numa postagem da GE, em que falava que ele tinha pedido desculpas para o Vojvoda. E aí o Neymar faz o seguinte comentário: isso é mentira. Mais uma mentira desses jornalistas de merda. Ele cita essa frase, tá?
Não sei se foi exatamente isso, mas foi essa frase, basicamente, tá? Que ele fala que são jornalistas de merda, enfim. E desmentindo algo que eu fiquei muito surpreso, porque foi uma notícia em que defendia ele, tá? Foi uma notícia, literalmente, que você lê a notícia, é uma notícia que defende ele, falando que ele pediu desculpa pela atitude dele contra o jogo, contra o Flamengo, né? Que teve toda aquela confusão, que a gente já comentou, fiz o pós-jogo, se você quiser tá aí no canal, assistir, comentei um pouquinho lá. Sobre toda aquela situação que ele teve no jogo contra o Flamengo, né, da arrogância, podemos usar esse termo, da arrogância que ele teve, da soberba que ele teve, enfim, de uma postura que eu acho extremamente imatura que ele teve no jogo contra o Flamengo, com os seus companheiros principalmente. A GE, isso aí eu não tô nem falando que é mentira ou não, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, mas a GE fez uma postagem dizendo que ele pediu desculpas por essa atitude, né? Diretamente pro Vojvoda. Aí o Neymar foi lá e desmentiu isso, dizendo que os jornalistas são jornalistas de merda ainda. Ou seja, além de desmentir a notícia que é a favor dele, né? Que está ajudando ele ainda critica os jornalistas que fizeram isso. Os jornalistas que defenderam ele, digamos assim, né? Então, enfim, eu não vou entrar no mérito de que é verdade ou mentira, porque eu não tenho essa informação. Mas que eu achei até um tanto quanto curioso da parte do Neymar ter feito isso, tá? Ele tem tido atitudes assim que eu achei extremamente imaturas, tá? Não só a do jogo, né? As atitudes que ele teve durante a partida contra o Flamengo, mas, por exemplo, logo depois da partida, ele faz uma postagem com a imagem do Kobe Bryant, né? Que, enfim, basicamente, dando um contexto, né? Basicamente dizendo que ele não liga para as críticas, né? Que ele é intocável, né? Enfim, como no sentido de que ele é superior a qualquer tipo de crítica que está indo a ele. Sendo que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho que quando a crítica vem, ela tem que ser feita de forma construtiva para o jogador. Tá? Quando eu, por exemplo, venho aqui no meu canal criticar alguém, em nenhum momento eu ofendo ele, eu falo da vida pessoal dele, né? Enfim, eu faço alguma coisa que invada algo que não seja o meio esportivo. Tá? Eu não faço isso, eu não gosto de quem faça, eu acho extremamente errado, né? Enfim, e eu não tenho nada a ver com a vida pessoal do Neymar, não quero saber disso, eu quero falar do futebol dele. E a atitude dele dentro de campo, como um líder, como o cara que está carregando a faixa de capitão no braço, foi extremamente errada. Eu já comentei no vídeo que eu falei, né, no pós-jogo de Flamengo e Santos, e volto a falar de novo. A atitude que ele teve, por exemplo, com o Zé Ivaldo, foi infantil, foi imatura, foi decepcionante da minha parte, tá? Porque eu não esperava um jogador que já tem tanta experiência, que é o caso do Neymar, já tem tanta rodagem, saber que os seus companheiros são limitados tecnicamente e você não dá o mínimo de apoio, você vai lá e critica, ou seja, você piora a situação mais ainda. Eu achei extremamente errado da parte do Neymar, tá? E depois todas essas atitudes nas redes sociais, aí piora ainda mais a situação dele. E, cara, eu acho que alguém precisa lá dentro. Além disso, né? Tem o Alexandre Matos, vai lá no Twitter e defendeu o Neymar. Defendeu o Neymar. Ao invés de fazer uma postagem, nem só uma postagem, eu acho que nem deveria fazer postagem nenhuma, tá? Eu acho que ele deveria ser o seguinte, chegar no Neymar e falar, olha, Neymar, olha, eu entendo que você pode estar chateado com o elenco, que realmente o elenco é limitado, mas, poxa, vamos dar uma força para eles, você é o líder deles, você precisa ajudá-los, você precisa apoiá-los, incentivá-los e motivá-los para as partidas. O Santos está à beira do rebaixamento. Como é que você vai chegar e vai criticar um jogador? E aí não digo crítica de crítica construtiva, tá? Digo crítica no sentido de ofensas a um jogador que é o seu companheiro de equipe, que pode possivelmente ajudar nas próximas partidas, entende? Você vai desmotivá-lo, ao invés de você estar lá apoiando. O papel de um líder é qual? Você apoiar. O papel do líder é incentivar o outro, os seus liderados, né? E o Neymar não faz esse papel no time do Santos, não faz esse papel e não tem feito, e provavelmente não vai fazer, porque eu acho que ele não é o perfil de um líder, principalmente nesse time do Santos. Então, eu acho que é uma postura extremamente imatura e que eu fiquei até decepcionado, tá? Porque eu realmente esperava que
depois de tantos anos, né, de experiência, né, lá na Europa, de tanta rodagem do Neymar, eu achei que no mínimo ele tivesse amadurecido nessa questão. A gente sabia que quando ele jogava no Santos, na primeira passagem, ele já era um pouquinho, vamos botar assim, mais apimentado, mas ele tinha, 18 anos, 19, enfim. Agora, ele tem 33 anos de idade e age como um adolescente. E age como uma criança, dentro de campo e fora. Então, assim, eu fico extremamente decepcionado com essa atitude do Neymar. E eu acho sim que alguém lá dentro, ao invés de passar a mão na cabeça, como foi o Alexandre Matos, que fez uma postagem defendendo o Neymar, eu acho que alguém lá dentro do Santos tem que chegar nele e chegar firme. Olha só, você é o líder deles, você é o ídolo de toda a torcida santista e de uma nação inteira, pelo menos grande parte dela. Como é que você vai, sendo o líder deles, sendo o capitão deles dentro de campo, você vai desmotivá-los? Tem que ter alguém lá, no mínimo alguém, sabe? Não vai passar a mão na cabeça do Neymar. Só porque é o Neymar, só porque ele é ídolo, você não vai criticar, você não vai fazer nenhuma crítica a ele, você não vai chegar nele e falar, olha, o que você está fazendo é errado, só porque ele é o Neymar. Entende? Eu acho que tem que ter alguém lá dentro para fazer isso, para falar para ele, para conversar com ele, para tentar acalmar e tentar manter as coisas em rumo, porque as coisas do Santos já são caóticas. E a situação toda acho que ainda piora. E é horrível para o Santos nessa reta final de temporada. E o Santos precisa muito de um líder e de um cara como o Neymar dentro de campo. Um cara que vai ajudar, vai contribuir em campo, né, para os jogadores, não só mentalmente, como, né, tecnicamente também, obviamente, que o Neymar é muito acima da média. A gente sabe disso. Mas se ele não mudar esse posicionamento dele, se ele não mudar essas atitudes dele, ele vai continuar enfraquecendo o seu futebol, tá? É a minha visão sobre isso. Beleza? Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Me segue nas redes sociais, tá? Não deixe de me seguir, que é muito importante para mim, tá? Me ajuda muito, tá? Ao crescimento desse trabalho, desse projeto meu. Então me segue lá no Instagram, no TikTok e no Twitter, no X. Tá tudo na descrição, só você clicar lá no link e me seguir lá, beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu, é nóis.